Olá, aluno! Meu nome é Ana Paula Vedoato Torres e nós vamos estudar hoje as estruturas de concreto armado. Nesta sessão, nós vamos ver a ancoragem e aderência das armaduras. Nós temos três tipos de aderência. A primeira delas é a aderência por adesão, onde ela ocorre em função da ligação físico-química dos materiais. Então, o concreto e o aço se unem em função dessa ligação físico-química entre eles. Como a gente pode ver aqui na figura, é uma força de arrancamento, de separação entre os elementos. No segundo tipo, nós temos a aderência por atrito. Essa aderência, ela vai verificar a rugosidade superficial da barra e também a pressão que o concreto faz no momento da cura. Ele acaba exercendo como se fosse uma pressão em volta da barra. No momento que a gente tenta puxar essa barra, a gente não consegue em função dessa cura que acontece no concreto. E o terceiro tipo é a aderência mecânica, nas saliências que existem sobre a barra. Então, no processo de manufatura dessa barra, ela acaba criando rugosidades em sua superfície. Essa é a parte mais significativa de aderência que a gente tem no cálculo, tá? É a que garante realmente que aquela barra não vai sair de dentro do concreto armado. Como que a gente vê se há resistência ou não, né? Se essa aderência é completa ou não? Então, a gente classifica entre boa e má aderência. Sabendo que as barras horizontais, como a gente pode ver aqui, como elas estão localizadas dentro da mesma região de concretagem, elas são consideradas, podem estar entre boa e má aderência, dependendo da localização dentro da seção transversal que ela está. Já as barras verticais, elas são consideradas com boa aderência, porque elas atravessam várias partes de concretagem, a gente vai ver agora. Olha só, aqui na figura a gente pode ver que existem posições das barras durante a concretagem. Se nós temos uma altura menor do que 60, a parte inferior de 30 centímetros aqui é considerada, então, de boa aderência e a parte superior de má aderência. Então, se a barra estiver localizada nesta região, a gente tem que considerar o valor de má aderência. Se estiver na parte inferior, ela é considerada de boa aderência. E aqui, para altura maiores do que 60, mesma coisa, as 30 centímetros superiores, ela é considerada de má aderência e na parte inferior de boa aderência. Por que ocorre isso? Na cura do concreto, a água vai para a superfície. Então, essa região superior, ela é considerada um concreto um pouco mais fraco do que a parte inferior da nossa seção transversal. Então, por isso que a gente considerada boa e má aderência por causa dessa água que vai para a superfície. Então, como que a gente faz para calcular o valor da aderência, dessa aderência? Nós temos aqui na nossa fórmula N1, né, o valor da resistência é igual a N1, que é em função das saliências e rugosidades da nossa barra, N2, que é função de boa aderência, isto é, a localização que a nossa barra está dentro da nossa seção transversal, e N3 é em função do diâmetro da nossa barra. Tudo isso multiplicado pela resistência à tração, né, característica do concreto. Então, a partir dessa análise, a gente tem, por meio da norma, os valores de coeficientes que a gente joga nessa fórmula e calcula a resistência de aderência. O que pode acontecer também no nosso elemento? A gente pode ter o fendilhamento e a ancoragem. O que é a ancoragem? A ancoragem é o comprimento que essa barra fica inserida dentro do nosso concreto. Então, eu tenho que garantir que a minha barra tenha uma boa ancoragem. Isso se dá por meio de um comprimento ou de elementos que a gente insere ali. E já o fendilhamento, como a gente pode ver aqui nessa figura, a gente vê que a gente está tendo fissuras ao longo dessa barra. Quando a gente tenta puxar a barra, a gente causa tensões de tração dentro do concreto, devido a essa força de arrancamento. Então, isso sempre tem que ser verificado, de forma que a gente não apresente fissuras
desnecessárias, lógico, o concreto não vence a tração, a gente não pode ter o fendilhamento correndo dentro do nosso elemento, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima! Olá, meu nome é Ana Paula Vedoato Torres e nós vamos falar sobre as estruturas de concreto armado. Nesta sessão, nós vamos ver sobre as disposições construtivas para a ancoragem das armaduras. Então, a ancoragem, ela pode ocorrer por meio da rugosidade que a gente tem na nossa barra de aço, ou por meio da curvatura da nossa barra no final, na extremidade da sua barra, ou mesmo por ganchos. Também podemos usar dispositivos que garantem uma maior aderência, como nós vamos ver a seguir. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos os ganchos da armadura de tração. Eles podem ser do tipo um ângulo reto, então a ponta de comprimento não pode ser inferior a 8 vezes o diâmetro. Ao segundo caso, nós podemos ter um gancho com um ângulo de 45 graus, como a gente pode ver aqui. Então, essa parte da barra dobrada não pode ser inferior a 4 vezes o diâmetro. E para o semicircular, nós temos a parte reta não pode ser inferior a 2 vezes o diâmetro. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, por exemplo, no ângulo reto, né, de 90 graus, porque nem sempre é possível executá-lo dentro de uma barra de aço. Muitas vezes nós temos um encontro de armadura, algum outro elemento que interfere que a gente não consiga fazer um ângulo reto. Então, não necessariamente a gente vai conseguir executar os 3 tipos de gancho. É necessário fazer todo o detalhamento para ver se é possível antes de mandar o desenho para a obra, de forma que a pessoa consiga executar. Outro tipo são as barras transversais soldadas. O que seriam as barras transversais soldadas? Como se a gente tivesse aqui, né, a nossa viga, e a gente tem aqui a nossa armadura principal, a gente cria então um elemento que acaba travando a nossa armadura, ele acaba trabalhando como um dispositivo de ancoragem. Então, a gente percebe que através desse dispositivo, ele acaba fazendo com que essa armadura, na hora que ela é tracionada, ela é segura por essa barra transversal e então não tem um deslocamento, que é o que a gente não quer que aconteça na nossa viga. O outro tipo que a gente tem que verificar com diâmetros menores que 32, a gente tem que verificar se ela resiste a 25% da força longitudinal. E para diâmetros maior do que 32, a gente tem que verificar os esforços de fendilhamento da nossa barra. Então, pessoal, essa é uma condição que sempre tem que ser verificada, a gente não pode esquecer. E uma outra coisa é a gente verificar também os estribos, se eles estão ancorados dentro da nossa viga. Vamos ver aqui, por exemplo, se a gente tem o estribo aqui no nosso elemento, né? E a gente tem força de tração, então ele está sendo puxado para baixo, né, como se ele estivesse indo nesta direção. Então a gente tem que garantir que a parte superior do estribo esteja ancorada. Como que a gente também vê isso? A parte de traspasse do nosso estribo tem que estar na parte de compressão, não na parte de tração do nosso elemento. Então isso aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes na obra a gente vê que o pessoal acha que pode colocar o estribo em qualquer direção. Não, a parte ancorada do estribo, o fechamento do estribo, tem que estar na parte comprimida da nossa viga, do nosso elemento. Isso é muito importante de se verificar. Outra coisa que a gente tem que ver são as emendas por traspasse.
há uma proporção de emendas que a gente pode fazer numa única seção transversal. E uma coisa importante é a gente não fazer a emenda na parte do momento fletor máximo, isso é, geralmente no meio do vão, se a gente tem vigas biapoiadas, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos ver aqui na figura que a gente tem que deixar um espaço de 0,2 de L1, sendo que L1 é maior do que L2. Então, vamos supor que L1 seja igual a 1 metro, 100 centímetros, nós temos que deixar aqui pelo menos 20 centímetros entre as barras. Então, isso garante que essa emenda não vai ser transferida para a barra de baixo. A gente pode ter um rompimento da nossa seção transversal ali, tá? Outra coisa que a gente tem que calcular é o comprimento do transpasse da barra isolada. Como que a gente faz? Por meio de uma fórmula. Nós temos aqui, no caso, se ela estiver tracionada, nós temos que calcular um alfa 0T, que é um coeficiente função de barras emendadas na mesma seção. E ele, multiplicado pelo LB necessário, ele tem que ser maior do que um L0T mínimo, que é dado por essas três condições, a primeira, a segunda e a terceira. Já nas barras comprimidas, nós temos que verificar apenas o LB necessário sendo maior do que o L0C mínimo. Só verifiquem que são fórmulas diferentes, tá? Que a gente tem que verificar para cada uma das condições. Pessoal, todas essas fórmulas estão contidas na norma técnica brasileira NBR 6118. Todas as dúvidas a gente tem que recorrer sempre à norma técnica. Outra coisa que a gente também tem que verificar é a emenda da barra de armadura principal. Essa é uma das emendas principais dentro do dimensionamento do concreto armado. Vamos ver aqui no exemplo que nós temos a armadura transversal para um diâmetro maior do que 16 milímetros. A gente pode verificar que a somatória das armaduras dividido por 2 tem que estar contidas aqui nessa região. E aqui, já no segundo caso, para as barras comprimidas, a gente vai ter a somatória das armaduras, dividido por 2, contidas num espaço um pouco maior. A gente tem que somar 4 vezes o φ, tá? Então, para barras comprimidas e tracionadas, temos que fazer verificações diferentes. Então, não se esqueçam sempre de recorrer à norma técnica e de fazer todas as verificações necessárias quando vocês forem dimensionar uma viga. Muito obrigada e até a próxima! Olá, aluno! Meu nome é Ana Paula Veduato Torres. Nós vamos estudar o dimensionamento das estruturas de concreto armado. Hoje, nesta sessão, nós vamos ver sobre a decalagem do diagrama de momento fletor. Então, para que a gente faz a decalagem do momento fletor? Para a gente reduzir o custo de uma obra. Por exemplo, um edifício em que os pavimentos se repetem, se a gente reduzir um pouco das armaduras de cada viga, no final da obra a gente tem uma redução considerável do custo dessa obra. Então, esta decalagem são para as armaduras de tração da obra. Vamos ver aqui que elas podem ser, tem algumas condições. Elas podem ser interrompidas antes dos apoios. Então, segundo o gráfico de momento fletor. Primeiramente, a gente tem então que desenhar e fazer, lógico, o nosso gráfico de momento fletor. E a gente vai deslocar um comprimento AL para a ancoragem das armaduras. Como a gente pode ver aqui, a gente tem que considerar, por que a gente pode fazer a decalagem? Porque a gente considera o modelo de cálculo 1, onde nós temos na parte de compressão a face os bandos superiores da nossa viga e a diagonal do concreto, ela está comprimida, então a gente utiliza como compressão o
concreto, ele que vence, né, a compressão. E na tração nós temos o banzo inferior e nós temos também a nossa armadura longitudinal, os estribos. Eles que trabalham com a nossa tração. Olha só, pessoal, a gente tem que considerar que o ângulo de chegada da nossa diagonal é de 45 graus e que nesta parte da viga nós temos que ela está comprimida. E o banzo superior, onde a gente tem também a compressão, ele também está comprimido. Já na parte dos estribos, ela está tracionada. E na armadura longitudinal do banzo inferior, também está tracionada. Então, a gente faz o equilíbrio das forças que ocorrem no encontro dessas vigas na parte de tração e na parte de compressão a gente também verifica. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente utiliza isso porque, como a carga é direcionada diretamente para o apoio, na parte do final da nossa viga, por isso que a gente consegue fazer a decalagem. Porque parte da carga não é distribuída durante a viga, ela já é direcionada para o apoio. Então, vamos ver como que funciona o modelo de treliça. Como a gente vê aqui no desenho, a gente tem o banzo superior da nossa viga, que ele está comprimido, então o concreto está trabalhando aqui. Já na diagonal, ele também está comprimido. Onde a gente coloca os nossos estribos, a gente tem tração. E na face inferior, nós também temos tração. Se vocês observarem, é o desenho de uma treliça. Então, por isso que a gente chama de modelo de treliça, porque as cargas andam dentro desse elemento, imitando, inclusive, a forma com que a treliça se comporta. Só tem tração e compressão no modelo de treliça, né? Como a gente sabe pelo modelo de resistência dos materiais. Então, a gente tem cargas de compressão e tração direcionadas para o nosso apoio. Se a gente observar também uma outra coisa aqui na figura, se a gente cortasse essa seção transversal, nós teríamos apenas essas duas armaduras atuando aqui nessa extremidade. Se a gente cortar, por exemplo, nesta seção, nós temos, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4. Nós teríamos 4 armaduras. Deixa eu fazer um pouco maior. A gente tem, então, 4 armaduras na parte inferior. Então, é isso que a gente faz. A gente corta, tá vendo, as armaduras um pouco menor para gerar uma economia na nossa obra. Então, vamos ver como que a gente faz para fazer essa decalagem do nosso gráfico de momento fletor, essa economia da nossa obra. A gente tem que considerar essa distância AL, que é uma distância de ancoragem da barra. Porque a partir do momento que essa barra está tracionada, então ela está sendo, como se estivesse sendo puxada uma parte para cada lado, ela precisa estar ancorada dentro do concreto, garantindo que ela não vá romper, não vai escorregar ali dentro e a gente tem um rompimento da nossa viga. Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai deslocar um valor AL dentro do nosso gráfico de momento fletor. Vamos ver aqui. Olha só, a gente tem o nosso gráfico de momento fletor aqui, né? Então, a gente vai na parte do momento, da parte superior, nós vamos deslocar, então, um valor AL. E no momento aqui positivo também. Então, como se a gente deslocasse a L dentro do nosso gráfico. Mesma coisa para cá, a L. Então, aqui a L. Aqui a L. No momento negativo também, a L e a L. Então, a gente vai criar um gráfico paralelo a esse gráfico que a gente tem, deslocado de um valor AL que garanta que a gente tenha a aderência dessas barras tracionadas. Depois, vamos passar aqui, nesse gráfico a gente já tem o nosso gráfico de momento fletor já deslocado de um valor AL. A gente tem, então, que deslocar, esse é o modelo de cálculo que a gente utiliza, né, de verificação,
Então, na parte inferior, nós estamos verificando essa armadura aqui, pessoal. Nós vamos deslocar o valor de LB necessário na parte inferior e na parte superior, nós vamos deslocar um valor de 10 vezes o diâmetro da barra que a gente está utilizando. Então, vamos supor que a gente esteja utilizando uma barra de 10 milímetros, que seria 1 centímetro, a gente vai ter que deslocar 10 centímetros para cá. E o nosso LB necessário, a gente vai calcular. A gente vai fazer uma verificação de qual dos dois valores é maior. A gente está verificando, lembre-se, esta barra primeira. Então, entre este valor e este, qual é o maior? O maior é de LB necessário. Então, esta nossa barra vai ter este comprimento aqui. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui do outro lado. Vamos supor que o nosso LB necessário deu deste tamanho. E o nosso 10 vezes o φ deu aqui. 10 vezes o diâmetro. E aqui, LB necessário. Nesta barra de baixo, neste caso, o nosso LB necessário é menor. Então, o comprimento dessa barra de baixo vai ser igual ao local do 10φ. Então, a gente teria que somar LB necessário mais 10φ para ter o comprimento total da nossa barra de aço. Tá, pessoal? O resultado final da nossa decalagem, a gente pode ver neste exemplo que a gente tem aqui. Então, quando vocês forem fazer a execução da verificação da decalagem, é necessário que vocês se organizem, dividam o número de barras que vocês calcularam no AS. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que deu 4 barras aqui. Então, se vocês perceberem, a gente dividiu o nosso gráfico em 4 partes. É o número de barras que foi calculado para o nosso AS aqui. Quando você decide qual é o valor do AS, você tem que dividir o seu gráfico do momento fletor. Então, aqui 4 foi dividido em 4. Aqui, pessoal, nós temos o valor do LB necessário e na linha de cima 10 vezes o φ. Então, essa aqui é um exemplo prático de como que vocês têm que fazer para decalar o seu gráfico de momento fletor, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pela nossa aula e até a próxima.